Fala torcida, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Na Cara do Gol. Hoje é segunda-feira, é dia da gente bater um papo sobre futebol, resumão do final de semana, séries A e B. Vamos trazer para você a partir de agora os detalhes de grandes jogos que tivemos neste final de semana, pela divisão de acesso e pela divisão de elite do nosso futebol, e vamos falar também de cenas lamentáveis que tivemos tanto na Série B quanto na Série A nesse final de semana. Tudo isso a partir de agora para você aqui no seu canal Na Cara do Gol. Roda a vinheta e vem comigo. Galera, e eu quero começar esse nosso resumão de hoje pedindo aquele seu like esperto, tá legal? Você pode deixar aí o seu joinha, o seu gostei aqui no nosso vídeo. Você pode também se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para que todos os dias você receba as novidades aqui no seu canal Na Cara do Gol. Dito isso, vamos de notícias. Bom, galera, e nas informações do nosso resumão de hoje, a gente começa falando da Série B do Campeonato Brasileiro, jogos que aconteceram no último sábado. Bom, e pela Série B do Brasileirão, no último sábado, Tombense e Ponte Preta empataram sem gols neste sábado, no estádio Soares de Azevedo, na cidade de Muriaé, Minas Gerais, jogo válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado livrou a equipe de Campinas de qualquer risco de rebaixamento. O time mineiro, que já está com a permanência na segunda divisão nacional encaminhada, ainda precisa pontuar nas últimas rodadas da competição para não depender de outros resultados. Bom, quem comenta futebol no nosso canal Na Cara do Gol é ele. Wilson Barbosa, sobre esse empate entre Tombense e Ponte Preta. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o resultado foi justo? Resultado esperado, sim, Rafael. O Tombense não tem mais nada para fazer no campeonato. A Ponte Preta tinha chances remotas, sim, de cair, né, para a Série C do Campeonato Brasileiro. Com o empate, praticamente livrou a Ponte Preta do rebaixamento. E tá aí, resultado 0-0, um jogo fraco, sem muitas emoções, sem gols, né, que é ruim pro futebol. Jogo sem gol, cara, é ruim demais. E tá aí, a Ponte não cai mais, nem o Tombense. Agora só restam 3 rodadas e aguardar o término do campeonato. Nem sobem e nem caem. Ficou na Série B do Brasileirão. Bom, e ainda no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro Série B, o torcedor do Criciúma, que foi ao estádio Heriberto Rios, voltou para casa muito feliz. O motivo é simples: viu de perto a boa atuação diante da equipe do Ituano e a vitória pelo placar de 3-0. Para completar a felicidade do torcedor catarinense, ele sabe que o acesso ainda é possível na Série B do Campeonato Brasileiro. Rodrigo abriu o placar e Rômulo marcou mais 2 na etapa final da partida válida pela rodada 35 da divisão de acesso do Campeonato Nacional. Wilson Barbosa, o time do Criciúma encostou no pilotão de elite da Série B, mano. Rafael, cara, eu te confesso que eu esperava mais do Ituano, mesmo o Ituano jogando fora de casa. Jogar em Criciúma, Heriberto Rios lotado, torcedor do Criciúma apoiou, incentivou mesmo. Sobrou, cara, o Criciúma sobrou nesse jogo, 3-0, fez o resultado ainda no primeiro tempo, ganhou o primeiro tempo por 1-0, no segundo tempo, uma troca, entrou um meia que jogou de centroavante e fez mais 2 gols. O Criciúma venceu e encostou no G4, então muito próximo ali, Criciúma, Ituano, Sport, Sampaio Corrêa, o próprio Londrina, né, que ganhou seu jogo também, deu outra encostada também, amigo. Essa reta final
de Campeonato Brasileiro da Série B, Rafael, vai pegar fogo, meu irmão. Vai pegar fogo mesmo, que os times querem subir. O Vasco também não quer largar a quarta posição. E tá aí, foi um resultado excelente, sim, pro Criciúma. Venceu um confronto direto, que o Ituano era um confronto direto para ele. E tá aí, agora restam 3 rodadas pro Criciúma para ver se consegue subir para a Série A ou então permanecer aí na Série B. Neste domingo nós tivemos a realização de 2 jogos pela Série B do Campeonato Nacional. E em um jogo tenso, Grêmio e Bahia empataram por 1-1 na tarde deste domingo na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela rodada 35 da Série B. Lucas Mugni abriu o placar para os visitantes no segundo tempo ao aproveitar o rebote do goleiro Gabriel Grando. O tricolor gaúcho chegou ao empate nos minutos finais da segunda etapa com Thiago Santos de cabeça. O resultado mantém os times na segunda e terceira colocação a 3 rodadas do fim, com a mesma vantagem para o quinto colocado, graças ao empate do Sport com a equipe do Vasco da Gama. Wilson Barbosa, pelo que o Bahia e o Grêmio produziram, esse resultado que aconteceu na Arena do Grêmio, foi justo? Foi justo, o resultado foi justo, sim. A equipe do Bahia muito qualificada, cara. Fez o gol no finalzinho do primeiro tempo e tentou segurar no segundo tempo. O Grêmio conseguiu o gol do empate. Resultado não foi bom, porque o Vasco também empatou com o Sport, aí ficou praticamente do mesmo jeito. Mas se o Vasco tivesse ganho o jogo do Sport, o Bahia teria caído para a quarta colocação. Então o resultado foi 1-1, foi um resultado justo, sim, pelo que os dois times apresentaram. Tanto o Bahia jogou bem, mesmo sendo fora de casa, como o Grêmio jogou bem diante de sua torcida, querendo o gol do empate, e conseguiu. E no finalzinho, Rafael, quase que o Grêmio vira o jogo. Então o resultado foi justo, 1-1, continua do mesmo jeito. Grêmio segundo colocado, Bahia terceiro e Vasco em quarto, e o Sport é o quinto com um empate agora. Bom, e vamos falar agora do outro jogo da Série B que tivemos neste domingo. Sport e Vasco empataram em 1-1 na Ilha do Retiro na noite deste domingo, em partida que ficou marcada por invasão de campo de torcedores do Leão. Confira. Acontece que os torcedores rubro-negros se irritaram com o gol marcado pelo Cruz Maltino aos 49 minutos do segundo tempo, após intervenção do VAR para marcar uma penalidade e também a provocação do atacante Raniel, que bateu o pênalti e marcou o gol da equipe do Vasco da Gama. A confusão fez os vascaínos correrem para os vestiários e após 56 minutos de paralisação, o jogo foi encerrado. O gol do time pernambucano foi marcado por Facundo Labandeira. Wilson Barbosa, são essas cenas lamentáveis que nós não queremos ver no futebol em nosso país, não é isso? Rafael, jogo emocionante e triste ao mesmo tempo no final do jogo. Primeiro tempo, Rafael, o Sport praticamente tomou de conta do jogo, teve oportunidades não claras, né? O Vasco também teve algumas, mas também não claras de gol. Foi morno no primeiro tempo, morno. No segundo tempo, o Vasco, com as alterações que fez, colocando o Alex Teixeira no lugar do Nenê, colocando o Raniel no lugar do Miranda, o Figueiredo foi para a lateral, melhorou o time do Vasco. Quando o Vasco estava melhor no jogo, o Sport, 1-0, Rafael. Aí lasca, né, amigo? Aí desestrutura o que o treinador tinha pedido, desestrutura o time. Já vem aquela do torcedor do Vasco de dizer: nossa, mais uma derrota fora de casa, não aguento. Aí, Rafael, no final do jogo começou a confusão. Pênalti claro no Raniel. O árbitro era o Rafael Claus. Rafael, podia ter dado logo o pênalti, porque no lance, a gente que estava assistindo o jogo, a gente viu que foi pênalti.
O VAR chamou, disse que o Saulo tocou na perna do Raniel e realmente pegou sim na perna e pênalti para o Vasco. No pênalti, o Nedel, cobrador oficial, tinha saído, o Raniel bateu e fez 1-1. Quando ele fez 1-1, Rafael, ele foi comemorar na torcida organizada, atrás do gol do Sport, cara. Aí começou a confusão. Aí um reserva do Vasco, Luiz Henrique, jogou uma cadeira, lógico que não ia pegar na torcida, né? Mas jogou uma cadeira no rumo do torcedor do Sport. Aí começou a confusão. Os torcedores do Sport quebraram a grade, o portão que tinha lá, e invadiram o estádio. Alguns torcedores, não foram todos, alguns torcedores invadiram o estádio. Os jogadores correram para o vestiário, os jogadores do Vasco correram para o vestiário. E, cara, lamentável uma cena que eu vi, Rafael. Foi visto, tá gravado, tá filmado. Um cara, agredindo um cara do corpo de bombeiro, Rafael, que tava ali para ajudar alguém, um socorro ali. Ele tanto agrediu o torcedor do Sport, tanto agrediu um membro do corpo de bombeiros, como uma mulher, cara. Ele agrediu uma mulher, ele deu um chute numa mulher. Que coisa ridícula, cara. Que coisa triste. Esse cara é um covarde, esse torcedor do Sport. Então, cenas lamentáveis. O Sport queria o restante do jogo, né, para completar o final do segundo tempo. O Vasco se sentiu inseguro para continuar o jogo por causa do que aconteceu e os torcedores que tinham. E não quis mais. O Rafael Claus, o árbitro da partida, também não se sentiu seguro para continuar a partida. Deu o jogo por encerrado, 1-1. Aí depois que o Claus encerrou, o treinador do Sport, que eu não estou lembrado o nome agora, ele disse que o Sport estava disposto a jogar, o Vasco não queria jogar, ia ganhar os 3 pontos da partida, porque o Vasco não quis ir jogar. Tá errado, né? Ele não pode, o Sport não pode ganhar os pontos porque já estava no final da partida. Então o juiz deu por encerrado por falta de segurança na Ilha do Retiro. Então pronto, ele encerrou o jogo. Agora vamos ver o que o STJD diz, né? Fala. Bom, e nós vamos aguardar o pronunciamento da Confederação Brasileira de Futebol sobre esse fato que aconteceu no estádio Ilha do Retiro, a casa do Esporte Clube do Recife, em Pernambuco. Falando agora de Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, e pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, entrou em campo e cancelou o jogo entre Goiás e Corinthians, que estava marcado para o último sábado na Serrinha, no estádio Ailê Pinheiro. Wilson Barbosa, nesse cenário de reta final de Campeonato Brasileiro. É uma situação desagradável para o torcedor, tanto do Goiás, que esperava acontecer o jogo no último sábado, comprou ingresso, foi até o estádio, porém deu com os burros na água e acabou sendo informado de que a partida não aconteceria. Como é ruim também para o torcedor do Corinthians, que mesmo acompanhando pela TV, ficou aguardando o seu time entrar em campo e o fato não aconteceu. Wilson, como avaliar essa situação desagradável que aconteceu no último sábado? Rafael, é uma situação desagradável sim, cara, porque não tem mais, né? Não tem, como é que se diz? Não tem ali um espaço para colocar esse jogo. Tá apertado o calendário do futebol brasileiro até a Copa do Mundo. Eles vão ter que achar uma brecha para acontecer esse jogo e o time jogar 2 dias depois, tanto Goiás como Corinthians, porque, amigo, tá complicado. A Copa do Mundo já tá chegando, o Campeonato Brasileiro já tá afunilando, e acontecer isso, cara, de não haver o jogo, não vai ter mais o jogo, que foi que houve? Aí tá aí, o STJD deu como que não podia acontecer o jogo, e essa altura do campeonato é complicado, viu? Mas a bola rolou no último sábado pelo Brasileirão Série A e Galhardo foi o protagonista da vitória por 2-1 do Fortaleza sobre o América Mineiro. Jogo que aconteceu na noite do último sábado na Arena Independência. Acontece que Galhardo
fez um gol em cada tempo e garantiu a vitória do Leão do Pici, que chegou a 6 jogos de invencibilidade na Série A, afastando de vez o risco de rebaixamento. Com essa vitória, inclusive, o Leão entra na briga por uma vaga em torneios continentais. Wellington Paulista descontou de pênalti já nos acréscimos da partida. O detalhe é que o atleta Juninho Capixaba quase que fazia um gol, porém o Galhardo meteu a cabeça na bola e infelizmente ele estava em posição irregular. O que seria o terceiro gol do Fortaleza foi anulado após intervenção do VAR. Wilson Barbosa, o Leão do Pici, o tricolor, o Fortaleza vem firme na briga por uma vaga na pré-Libertadores, Wilson? Cara, mais uma vez, vamos falar deles. O Lion, Rafael, é bom demais, cara, quando eu chego aqui no canal para falar do Fortaleza, pela ótima campanha que o Fortaleza vem fazendo. O Fortaleza hoje é praticamente o melhor time do segundo turno, cara, e embelezado por vários meios de comunicação do Brasil, pela campanha que vem fazendo, pelo momento que o Fortaleza vem tendo na competição do Campeonato Brasileiro. Cara, é incrível. O Fortaleza fez mais uma vítima, amigo. Fez mais uma vítima. E a vítima agora foi o América Mineiro. E fora de casa. Cara, não é fácil ganhar fora de casa. O Fortaleza foi lá em Minas Gerais e ganhou de 2-1 do América Mineiro. Podia ser 3-1, viu? Se o Thiago Galhardo não mete aquela cabeça na bola que o Capixaba cruzou, deu no gol, né? Deu por cobertura, cavadinha. O Thiago Galhardo queria fazer o terceiro dele, Rafael. Tava impedido. Eu também achei no momento do lance, no ao vivo, eu também achei que já estava impedido, que ia voltar. Até falei para mim mesmo que ia voltar. E voltou. O Thiago Galhardo estava impedido, mas podia ter sido o terceiro gol do Fortaleza, não foi. Thiago Galhardo fez 2 gols, um em cada tempo. Fortaleza venceu, cara, e merecidamente o Fortaleza faz uma bela campanha. E com certeza, Rafael, ele vai brigar, vai lutar até o fim e vai conseguir sim, Rafael, vai conseguir essa vaga para pré-Libertadores. Pode esperar isso aí, torcedor do Leão. Outro jogo que aconteceu neste sábado pela Série A do Campeonato Brasileiro foi entre Flamengo e Atlético Mineiro. E mesmo com o Flamengo mais de olho nas finais da Copa que disputa do que no Brasileirão, o time conseguiu vencer novamente no torneio nacional. A vitória por 1-0 em cima do Atlético Mineiro foi sofrida, mas o Flamengo suportou a pressão mineira jogando em casa diante de sua torcida. O Galo abusou dos levantamentos para a área, mas foi justamente numa jogada como essa que levou o gol. De cabeça, Everton Cebolinha marcou para a equipe rubro-negra do Rio de Janeiro. Wilson Barbosa, parece que o Galo não tem forças para reagir no Brasileirão. Podemos dizer que o Galo Mineiro está na lona, Wilson? Meu irmão, é incrível, Rafael, é incrível. Como o Atlético não flui, cara, o time do Atlético, o que está acontecendo com o Atlético Mineiro, cara? Será que é financeiro que está o problema do Atlético? Que gastou muito dinheiro, né, com esses jogadores, com esse time que tem. O Flamengo com os reservas, cara. Certo que o jogo era no Maracanã e tudo e tal, que era na casa do Flamengo, vamos dizer assim. Mas o Atlético era mais time que o Flamengo, dava para ganhar o jogo. O Flamengo faz 1-0 com Cebolinha e segura o resultado, tem a chance de fazer mais gols. Cara, o Atlético esse ano no Campeonato Brasileiro tá uma merreca, viu? Não tá com nada e o Cuca não conseguiu acertar o time, erra muitos passes, perde muitos gols. O Atlético Mineiro nesse ano tá fraco. O Flamengo mereceu a vitória, fez o gol e ainda tentou fazer mais. O Atlético também, por uma hora, por outra, com o Hulk, com o Kardec entrando no segundo tempo. O Santos também pegou muito, o goleiro do Flamengo. O resultado foi justo, sim, e o Atlético a cada dia piora mais. Eu não sei o que está acontecendo com o futebol do Atlético Mineiro não, viu?
Bom, e neste domingo nós tivemos a continuidade da rodada de número 32 do Campeonato Brasileiro, e Palmeiras e São Paulo fizeram um grande clássico que teve quase de tudo, mas não teve gols. As duas equipes ficaram no empate de 0-0 na tarde deste domingo no Allianz Parque, em jogo que valeu pela rodada 32 da competição nacional. No jogo, com duas expulsões do tricolor, de Ferrarese e Beraldo, e um pênalti perdido pelo Verdão com Gustavo Scarpa, o resultado soa melhor para os comandados de Rogério Ceni, ainda em busca da recuperação após a perda do título da Copa Sul-Americana. A equipe de Abel Ferreira, por outro lado, empata o seu segundo jogo seguido e continua líder disparado, mas agora com 8 pontos de vantagem sobre o Inter, segundo colocado que venceu na rodada. O detalhe é que nesse jogo o Verdão martelou no fim, com 2 a mais e o garoto Hendrick em campo, mas parou na ótima atuação do goleiro Felipe Alves, eleito melhor jogador da partida. Wilson Barbosa, o time do Palmeiras veio agora de 2 empates, jogando contra o Atlético Goianiense fora de casa e dessa vez jogando em casa contra a equipe do São Paulo. Podemos dizer que os 2 últimos resultados da equipe do Palmeiras podem ser definidos como frustrantes, Wilson? Nesse jogo contra o São Paulo, não, Rafael, não vou considerar frustrante não, mas no jogo anterior do São Paulo sim, porque o Palmeiras tentou de todo jeito a virada, mas não conseguiu contra o Goianiense, né? Mas esse jogo contra o São Paulo, eu até avisei, eu até falei no vídeo anterior que tanto o Palmeiras podia ganhar, como o São Paulo podia ganhar e o jogo poderia ser empate por ser clássico. E foi 0-0, Scarpa perdeu o pênalti, Felipe Alves fechou o arco mesmo, amigo, pegou até pensamento. Teve jogadores expulsos do São Paulo também. Cara, dava pro Palmeiras ter ganho o jogo sim. Mas o Palmeiras, Rafael, tá ficando igual o Ceará, tá ficando nervoso, não está trabalhando direito as jogadas para chegar ao gol. E aquela, clássico é clássico, o São Paulo poderia ter ido lá e ter feito 1-0. É porque o goleiro do Palmeiras também é muito bom. Mas dava pro Palmeiras ter ganho o jogo sim. 0-0, aconteceu realmente de tudo mesmo. Não foi uma tarde e noite feliz, uma tarde feliz da equipe do Palmeiras. É o segundo empate consecutivo, vamos dizer, segundo tropeço. Diminuiu agora para o Inter, né, a vantagem que tinha também, mas mesmo assim, diminuindo a vantagem que tem do Inter, o Palmeiras ainda tem muita gordura para queimar, Rafael. E acho também que o Inter não chega a ser campeão do Campeonato Brasileiro, não. Acho que o título do Palmeiras vem sim, só falta dizer o dia. Mas o Palmeiras tem que jogar mais futebol, tem que ter mais tranquilidade, tá se antecipando para chutar no gol, para poder fazer o gol. Tem que ter mais calma, mais tranquilidade, que o gol chega, o gol sai. Na hora que for necessário mesmo, vai chegar. Bom, galera, nós tivemos um outro jogo acontecendo na tarde deste domingo, dessa vez na Arena Castelão, e foi um jogo marcado por confusão nas arquibancadas. E neste cenário, Cuiabá e Ceará empataram em 1-1 na tarde deste domingo na Arena Castelão. Daverson marcou para o Cuiabá e Jô anotou o gol da equipe do Ceará. A partida, no entanto, ficou marcada por cenas lamentáveis. Torcedores do Vozão brigaram entre si e invadiram o campo, causando o fim do jogo antes da hora.
Wilson Barbosa, com este resultado de 1-1, o Vozão escapou de entrar no Z4. Mas as cenas finais do jogo podemos classificar como cenas de terror? Irmãozinho do meu coração, eu tive assistindo o jogo entre Fortaleza e Palmeiras no Castelão, inclusive fui até contigo. Você ficou do lado da torcida do Palmeiras, eu fiquei do lado da do Fortaleza, não que eu torço Fortaleza, que eu não torço, tá, gente? Mas, cara, eu tive lá, deu o apagão no final do jogo. Antes disso, deu briga entre os torcedores do Fortaleza, mas graças a Deus caiu tudo na paz. Mas o jogo de ontem, Rafael, essa notícia, essas imagens do jogo do Castelão de ontem, do Ceará contra o Cuiabá, cara, tá correndo o mundo negativamente. Meu Deus do céu, que tristeza. Cara, eu te juro, eu vi aquela cena do Luiz Otávio, cara, um dos líderes do time, capitão da equipe do Ceará, chorando, cara, chorando, porque os torcedores entraram em campo, porque queriam quebrar os jogadores do Ceará, cobrando alguma coisa deles. Meus irmãos, meus amigos, torcedor é pra estar na arquibancada. Não dentro do campo reclamar de jogador não. Quer reclamar de jogador? Reclama na rede social. Reclama no CT do clube. Não reclama de jogo não. Isso é uma vergonha pro futebol cearense. É uma vergonha pros torcedores do Ceará. Pros torcedores mesmo do Ceará. Isso é triste, é lamentável, cara. Essa imagem tá rolando o mundo hoje. Já vi várias notícias na televisão desse jogo de ontem. Da torcida do Ceará... terem invadido o campo para quebrar jogador, para bater em jogador, para cobrar alguma coisa do Vina. Cobrar o quê, cara? Não tá dando certo não, o jogador não tem culpa não, o jogador tá dando sangue para ganhar uma partida. Ontem foi visto isso no jogo, quem assistiu viu, o Ceará tentou, martelou de todo jeito o gol, acabou tomando o gol do Davidson, 1-0 pro Cuiabá. Por quê? Porque isso acontece no futebol mesmo. O Ceará pressionou, o Cuiabá foi lá e fez o gol. O Ceará conseguiu o gol do empate com o Jô. E eu vou dizer uma coisa, torcedor do Ceará, principalmente vocês que entraram dentro do campo. O Ceará iria virar o jogo. Tinha mais pelo menos 10 ou 15 minutos de acréscimo. Então, vocês se precipitaram em entrar em campo. Entrar dentro do gramado. O que vocês vão fazer dentro do gramado? O gramado é para estar os jogadores, os juízes. Isso é lamentável para o futebol cearense. É uma coisa triste, cara, de se ver, de se ouvir. A gente via famílias, a gente via crianças de colo com suas mães no estádio. Quando as pessoas vão para o estádio, os torcedores mesmo vão para torcer, vão para incentivar. Algumas mães, alguns pais vão porque gostam, porque é um lazer. Então, isso ali foi uma baderna que fizeram. Pra que vão entrar dentro de campo? É triste, é ridículo pro torcedor do Ceará isso aí. O Ceará agora vai mandar seus jogos aonde? Sem torcida. Vocês queriam isso pro Ceará Sporting Clube? Não, né? Mas pelo visto queriam. É triste, cara, é lamentável. O Ceará vai ser punido pelo acontecido e tá aqui, o Ceará não tá na zona do rebaixamento, mas podia estar na zona do rebaixamento. Tem alguns jogos ainda para conseguir permanecer na Série A, mas é triste, lamentável. A cena que me vem na cabeça é a do Luiz Otávio chorando, o capitão do Ceará chorando pelo acontecido, por quererem. Ele não ia correr porque o Luiz Otávio é homem, e tá aí, ele ficou lá até o fim, os torcedores foram cobrar as coisas dele. Ainda bem que tinha segurança do lado, né? E não deixaram bater, mas queriam até bater no capitão do Vozão. Então, triste, Rafael, lamentável pro futebol cearense o que aconteceu ontem no Castelão, cara. Bom, galera, e essas foram as cenas que lamentavelmente ocorreram na tarde deste domingo na Arena Castelão após o gol do atleta Jô, que decretou o empate da equipe do Ceará. E após esse fato lamentável, o Ceará Sporting Clube lançou uma nota sobre este fato ocorrido na Arena Castelão. A nota diz o seguinte, abre aspas.
O Ceará Sporting Clube lamenta e repudia veementemente os fatos ocorridos na partida entre Ceará contra a equipe do Cuiabá, válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em razão de uma confusão em um dos setores da Arena Castelão, houve a necessidade de evacuação de uma parte da torcida por motivos de segurança e decisão técnica da Polícia Militar. O clube informa ainda que deu todo o suporte ambulatorial aos torcedores, não contabilizando casos graves de feridos, bem como junto aos órgãos de segurança pública. Está adotando providências para identificar e punir os envolvidos, causadores dos atos reprováveis. Aos nossos torcedores, nossa solidariedade e um pedido de sinceras desculpas. Reforçamos nosso compromisso em manter nossas praças esportivas como ambientes seguros às famílias, entendendo que o futebol é movido à paixão, mas é um mecanismo essencial de inclusão, confraternização e entretenimento. Sempre lutaremos pela paz dentro e fora dos estádios. Fecha aspas. Bom, e essa foi a nota oficial divulgada pela equipe do Ceará Sporting Clube após as cenas lamentáveis que tivemos na tarde deste domingo na Arena Castelão. O detalhe é que cenas como essas têm se repetido ao longo dos últimos anos no futebol, não só no futebol cearense, como também no futebol nacional. Inclusive, o fato do jogo entre Goiás e Corinthians ter sido adiado pelo STJD vai contra uma determinação do governo de Goiás que proibiu a entrada da torcida visitante, no caso a equipe do Corinthians, devido a confusões ocorridas no primeiro turno no jogo entre Corinthians e Goiás, que aconteceu na Neoquímica Arena. Na ocasião, torcedores das duas agremiações acabaram se confrontando, o que ocorreu em São Paulo, e muitos torcedores tiveram que ser hospitalizados. Nós, como desportistas, torcemos para que fatos lamentáveis como esses ocorridos no jogo entre Sport e Vasco da Gama e no jogo entre Ceará e Cuiabá não voltem a se repetir. Queremos e pedimos a paz nos estádios para que os nossos familiares possam acompanhar as partidas sem temer a segurança. Bom, voltando a falar de futebol, aqui no seu canal Na Cara do Gol, o Internacional venceu o Botafogo por 1-0 no estádio Newton Santos e chegou um pouco mais perto do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, que só empatou horas antes desta partida. A diferença cai de 10 para apenas 8 pontos. O fato é que o Botafogo jogou ligeiramente melhor na primeira etapa, mas no segundo tempo, Mano fez mudanças certeiras que elevaram o desempenho de sua equipe. Entre eles, a entrada de Brian Romero, que marcou o gol da partida em uma bola rebatida pela defesa do Botafogo. Esse foi o primeiro gol do atacante com a camisa do Inter, em mais um resultado ruim do time de Luiz Castro. Mesmo de longe, Wilson, o Colorado ainda pode sonhar com o título brasileiro, mesmo tendo uma diferença de 8 pontos em relação ao Palmeiras? Cara, enquanto houver jogos, enquanto não acabar o campeonato, amigo, o Inter vai continuar achando sim que tem chance de ser campeão. O Colorado vem bem, vem jogando bem. É mais uma partida pífia, né, cara, do Botafogo. O Botafogo vinha jogando bem seus jogos, jogou 2 jogos bem seguidos, que é difícil isso acontecer no time da Estrela Solitária, mas jogou 2 jogos difíceis e num ritmo bom. Aí de 2 jogos pra cá não vem jogando nada. Eu acho que voltou a ser o Botafogo desse Campeonato Brasileiro. Resultado bom pro Fortaleza, claro, né? Botafogo não ganhou, São Paulo não ganhou. O Fortaleza ganhou, vamos dizer, um confronto direto com o América Mineiro. Então o resultado foi bom pro Fortaleza sim. O Inter ganhou por 1-0 do Botafogo. Fica mais próximo do Palmeiras, diminuiu para 8 pontos. Mas é aquela, enquanto a flecha, né? Então vamos ver o que vai acontecer daqui pro final do campeonato. Mas eu acho que esse título já é do Palmeiras, já é do Verdão, cara. E olha só, Juventude e Atlético Goianiense se enfrentaram no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e empataram por 1-1 em jogo válido pela rodada 32 do Campeonato Brasileiro.
O resultado foi ruim para os dois times que seguem na zona de rebaixamento. Wellington Rato, em uma pintura após uma belíssima cobrança de falta, abriu o placar para o Dragão. Logo em seguida, Oscar Ruiz deixou tudo igual aos 30 minutos da segunda etapa. Wilson, resultado ruim para as duas equipes, não é isso? Rafael, é o seguinte, mesmo sendo no Alfredo Jaconi, na casa do Juventude, foi um resultado péssimo, cara, para o Atlético Goianiense, que quer sair da zona de rebaixamento. Péssimo por quê? Porque poderia ter ganhado do Juventude. O Juventude já caiu. Os jogadores estão só cumprindo tabela. O Atlético Goianiense até que saiu na frente com o Wellington Rato, né? Meu jogador do Cartola, sempre escalo o Wellington Rato no meu Cartola. Indico para vocês também escalarem. E fez 1-0. Mas o Juventude foi lá no segundo tempo e empatou o jogo, amigo. Empatou. O Goianiense, por outro lado, tentou o segundo gol, mas não conseguiu. O Juventude segurou, cara, e foi um resultado péssimo, não para as duas equipes, mas mais para o Atlético Goianiense, que precisava da vitória, mesmo jogando fora de casa, contra o rebaixado Juventude. Já o time do Fluminense venceu o Avaí por 3-0 neste domingo em uma ressacada silenciosa por conta da ausência do público e colocou fim à pior sequência que viveu nesta temporada. Foram 3 derrotas seguidas do time tricolor. O Fluminense marcou com Cano, David Braz e Martinelli e a vitória fez a equipe retornar ao G4 do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha, por sua vez, amarga a 5ª derrota seguida. Wilson Barbosa, a pergunta que eu te faço é: podemos já considerar o Avaí como um dos rebaixados à Série B do ano que vem? Cara, rebaixado na matemática virtualmente também não, Rafael, mas pelo futebol que o Avaí tem jogado, está jogando, pela falta de sorte também que o Avaí está tendo, Rafael, já teria sido rebaixado há muito tempo, nem diz aqui minha produtora. Mas é aquela, o futebol que o Avaí vem demonstrando, amigo, é de segunda divisão. Eu já tinha dito que o Avaí era um dos fortes times a cair e acho que cai dessa vez, amigo, sem jeito. Fluminense 3-0 fora de casa. Herman Cano guardou o seu. E o Fluminense tá lá, né? Tá no G4 de novo, voltou a entrar no G4. Vinha de 3 derrotas seguidas, conquistou a vitória e tá aí, tá seguindo. Vamos ver se consegue até o fim do campeonato se manter no G4, na fase de grupos da Libertadores ano que vem. Bom, e outro jogo que tivemos na noite deste domingo foi o Clássico, e o Atlético levou a melhor no Clássico Atletiba, de número 390, e venceu o Coritiba por 1-0 na Arena da Baixada neste domingo. Alex Santana anotou o gol rubro-negro na reta final da partida válida pela rodada 32 da competição. Em um jogo bastante disputado, os dois times criaram oportunidades durante os 90 minutos. Bento e Gabriel Vasconcelos fizeram defesas importantes. No entanto, o volante atleticano aproveitou o espaço na entrada da área para acertar um bonito chute no canto, sacramentando a vitória do Furacão. Wilson, com essa vitória de ontem no Clássico Atletiba, o Atlético volta a brigar pelo G4. O time vem forte nesta briga por uma vaga na Libertadores, Wilson? Tá sim, o Furacão tá na briga pelo G4, Rafael, mas oscila muito, sabe, o Atlético Paranaense. Ganhou no Atletiba, né, no Clássico lá de Curitiba, ganhou por 1-0 do Curitiba, resultado bom pro Vozão, pro Ceará. O Ceará não ganhou, né, mas também não perdeu, conseguiu ainda empatar o jogo contra o Cuiabá. Curitiba perdeu, Avaí perdeu, Atlético Goianiense empatou, então o resultado foi bom para o Vozão, para a equipe do Ceará. Só lamentável o que aconteceu, né? Mas Atletiba, né? O Atlético foi superior ao Curitiba no Clássico, venceu o jogo ali no segundo tempo, por volta dos 30 minutos do segundo tempo, fez o gol e tá aí, conseguiu o triunfo. Merecidamente o Atlético jogou mais, o Curitiba mais se defendeu e merecidamente o Atlético venceu o jogo e colou no G4 ali, mas
não sei daqui até o final do campeonato se ele vai conseguir essa vaga no G4 não. Tem muito time querendo e muito time jogando melhor do que o Atlético Paranaense para conseguir essas vagas, Rafael. Bom, e para fechar a rodada de número 32 do Campeonato Brasileiro, fechar aqui de forma parcial, né, já que nós tivemos aí o adiamento do jogo entre Goiás e Corinthians, nós teremos na noite de hoje o duelo entre Red Bull Bragantino e Santos. Esse jogo acontece na noite de hoje no estádio Nabi Abichedi. Wilson Barbosa, os dois times estão pertinho um do outro na classificação do Brasileirão. Quais são as suas perspectivas para esse duelo da noite desta segunda-feira? Rafael, vamos dizer que esse confronto de hoje, pelo Campeonato Brasileiro entre RB Bragantino e o Santos, é o confronto, é o jogo dos mascarados. Aí tu diz, mascarado por quê, Wilson? Porque nem Bragantino, nem Santos vem fazendo uma boa temporada, cara. O Santos há mais tempo não vem fazendo uma boa temporada. Já o Bragantino é esse ano. O Bragantino, Rafael, depois que foi eliminado da Sul-Americana, o time não se encontrou mais. Os adversários começaram a pegar aquela jogada dele, do Bragantino com o Aderlan e o Arthur Vitor ali do lado direito, puxando para dentro. Então, hoje o Barbieri ainda não saiu do Bragantino porque o Bragantino é de uma empresa internacional, porque se fosse uma empresa do Brasil, se o dono fosse um brasileiro, o Barbieri já tinha saído há muito tempo. Então, é o jogo de dois times que essa temporada não vem demonstrando bons jogos, não vem fazendo vamos dizer assim, uma sequência boa de vitórias, né? É muito tropeço, muitas oscilações de ambas as equipes, Rafael. Mas vamos esperar um jogo bom, cara, nessa noite, né? É o último jogo dessa rodada e eu acho que o Bragantino, mesmo não vindo bem das pernas, eu acho que vence o Santos, que o Santos ainda consegue ser pior do que o Bragantino, Rafael. Bom, galera, confira agora os resultados dos jogos desse final de semana pela Série A do Campeonato Brasileiro. No último sábado, na Arena Independência, o América Mineiro perdeu para o Fortaleza pelo placar de 2-1. O Flamengo recebeu no Maracanã o time do Atlético Mineiro e venceu pelo placar de 1-0. Neste domingo, Palmeiras e São Paulo ficaram no 0-0 na Arena Allianz Parque. No Castelão, o Ceará empatou com o Cuiabá em 1-1. O Botafogo recebeu no Engenhão o Nilton Santos, a equipe do Internacional, e perdeu pelo placar de 1-0. Juventude e Atlético Goianiense empataram em 1-1 no Alfredo Jaconi. Na ressacada, o Avaí perdeu para o time do Fluminense pelo placar de 3-0. Na Arena da Baixada, o time do Atlético Paranaense recebeu a equipe do Coritiba e venceu pelo placar de 1-0. Nesta segunda-feira, nós teremos o duelo entre Red Bull Bragantino e a equipe do Santos, jogo que acontece no estádio Nabi Abichedi. E o duelo entre Goiás e Corinthians pela rodada 32 da competição será remarcado pela Confederação Brasileira de Futebol. Bom, galera, e após os jogos desse final de semana, a classificação do Brasileirão ficou da seguinte forma. Confira. O Palmeiras segue líder do Campeonato Brasileiro com folga. O Verdão tem 68 pontos, 32 jogos, 19 vitórias, 11 empates e somente 2 derrotas. O melhor ataque tem 53 gols marcados, 21 gols sofridos, é também a melhor defesa e tem um saldo positivo de 32 gols. O Verdão tem 70% de aproveitamento. O segundo colocado é o Internacional, que diminuiu a distância para apenas 8 pontos. O Colorado agora tem 60 pontos em 32 jogos. O Flamengo é o terceiro colocado com 55 pontos, também em 32 jogos. O Fluminense voltou ao G4 e agora soma 54 pontos em 32 jogos. É o mesmo número de pontos da equipe do Corinthians, que tem um jogo a menos, já que o último duelo contra o Goiás foi adiado. O Atlético Paranaense, com 51 pontos, é o sexto colocado em 32 jogos. O Atlético Mineiro tem 47 pontos em 32 jogos e é o sétimo colocado. O América Mineiro, rival do Atlético, com 45 pontos em 32 jogos, é o oitavo colocado. O Fortaleza subiu uma posição e agora aparece na nona colocação com 44 pontos em 32 jogos.
O 10º colocado é a equipe do Botafogo, com 43 pontos em 32 jogos. Virando a página da classificação do Brasileirão, 11º colocado é a equipe do São Paulo com 41 pontos e um jogo a menos. O São Paulo tem um duelo contra a equipe do Coritiba, que foi adiado devido à decisão da Copa Sul-Americana. Com 40 pontos, também em 31 jogos, já que joga na noite de hoje, o Santos aparece na 12ª colocação. 13º é o Red Bull Bragantino com 38 pontos, também em 31 jogos. O Goiás, que também jogou 31 vezes, tem 38 pontos e é o 14º colocado. O Coritiba, com 34 pontos, aparece na 15ª colocação. Primeiro fora da zona de rebaixamento com 34 pontos em 32 jogos, o time do Ceará é o 16º colocado. A zona vermelha do Brasileirão, o Z4, está formado por Cuiabá, 17º colocado com 31 pontos, Atlético Goianiense, 18º colocado com 30 pontos, Avaí, 19º colocado com 28 pontos, e o já rebaixado Juventude, com apenas 21 pontos, é o lanterna da competição. Bom, galera, e essa é a classificação do Brasileirão 2022 e esse foi o nosso conteúdo de hoje. Esperamos mais uma vez que você tenha gostado, tá legal? Queremos mais uma vez agradecer a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho aqui no seu canal Na Cara do Gol e pedir o seu like, pedir o seu joinha, deixe lá o seu gostei aqui no nosso vídeo, tá legal? Manda esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, pois todos os dias estamos postando novidades sobre o futebol para você aqui no seu canal Na Cara do Gol. Lembrando também que o nosso Instagram está à sua inteira disposição. Lá no nosso Instagram você pode deixar a sua sugestão de trabalhos, pode deixar também a sua opinião sobre o nosso canal Na Cara do Gol, tá legal? Bom contar com o seu carinho, bom contar com a sua participação. Beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus. Pedimos mais uma vez paz nos estádios e que possamos levar os nossos familiares para curtir o bom do futebol e não que presenciemos cenas lamentáveis como ocorreram neste final de semana em Pernambuco e também aqui no estado do Ceará. Valeu, galera, beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.